os slides da minha tela com vocês. Pronto, iniciou. E aí vocês vão e me informam, me fornecem aquele feedback se estão vendo os slides ou não, tá bom? Lembrando que uma vez esses slides ampliados na minha tela, eu não consigo acompanhar o chat, e aí vocês vão lá e ativam o microfonezinho e perguntam, tá certo? Então, vou lá fazer esse compartilhamento. E aí, conseguem ver? Sim. Sim. Ok, né? Sim. É. Qualquer dúvida, parem e me perguntem, tá bom? Para que a gente prossiga no conteúdo, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, a nossa última aula, a sexta e a última, está relacionada ao uso dos porquês, mais e mais, esse e este, e a, tá certo? Então, vamos lá. Iniciando pelo uso dos porquês, certo? Em se tratando dos porquês, nós temos 4 possibilidades. Vocês conseguem ver o cursor do meu mouse aqui? Sim. Beleza? Sim. Então, temos 4 alternativas, 4 possibilidades para o uso dos porquês, né? E se existem 4 possibilidades, se existem 4 porquês diferentes, né? Provavelmente, né? É claro, é porque o quê? Eles têm usos, eles têm empregabilidades diferentes, tá certo? Não existiriam 4 alternativas de porquês se eles não tivessem empregabilidades diferentes, não seria apenas para dificultar a nossa vida, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, nós temos 2 possibilidades de porquês separados, o que vai diferir um do outro é que um desses porquês separados, ele tem o acento circunflexo no E, tá bom? E tenho 2 possibilidades de porquês juntos, certo? O que vai diferir um do outro também é a questão da presença ou ausência do acento circunflexo na letra E, tá certo? E aí eu pergunto, o que vocês acreditam, o que é que vocês acham, em quais situações vocês acham que são usados esses porquês? Aqui, ó, o primeiro, o porquê separado e sem acento circunflexo. Quando é que ele vai ser usado? Me diga aí o que é que vocês acham. Ele geralmente é usado em perguntas. Certo? Em perguntas. Existe um posicionamento, Vini, específico para esse porquê sem acento circunflexo em perguntas? O sem acento, creio que não, mas o com acento sim, geralmente ele vem no final. No final, tá. O porquê com acento. O porquê com acento, essa Vem geralmente segunda possibilidade, né? Geralmente ele vem no final. Já esse primeiro porquê, eu acho que ele pode estar empregado ou no começo da frase ou no meio. Mas o com acento eu sei que é sempre no final. Certo. Então, esse porquê separado e sem acento circunflexo, ele não rola no final de perguntas. Não. Tá. Mais alguém que gostaria de opinar em relação a isso? Me digam aí. Ou nada a declarar aos universitários nesse momento? Só Vini. Gente, anotem aí no caderninho de vocês, certo? Eu acredito que vocês já tenham anotado essas 4 possibilidades, essas 4 alternativas diferentes de porquê, certo? Anotem dessa forminha que está aqui nessa imagem, tá bom? Iniciando sempre pelos porquês separados. O primeiro sem acento circunflexo, o segundo com acento circunflexo. Depois venha para a segunda leva, que são os porquês juntinhos, tá certo? O primeiro sem acento e o segundo com acento, tá? Daí vocês vão puxar uma seta, no caso, uma seta gigante, tá? Partindo daqui
e outra daqui, da segunda alternativa, certo? E as duas linhas se encontrando, fazendo referência a esses dois primeiros porquês, tá certo? E como o Vinícius falou, esses dois porquês, eles só podem ser usados em uma circunstância geral específica, que são para o quê? Para perguntas, para questionamentos, tá certo? Esses dois primeiros porquês, tá certo? São utilizados quando a intenção do locutor, já estou revisando, que eu sou muito legal, quando a intenção do locutor, do emissor, ou do remetente, ou da origem, ou da fonte, é realizar o quê? Um questionamento, fazer uma pergunta, certo? Essas duas possibilidades, tá bom? Já nas duas últimas possibilidades, os porquês juntinhos, tá certo? Aqui, ó, e aqui, façam a setinha grande, as duas retas se encontrando, tá certo? E apontando. E coloquem aí que se as duas primeiras possibilidades que eu tenho são para questionamentos, não faz o menor sentido essas duas últimas possibilidades também ser para questionamento, né? Para perguntas. Então, essas duas segundas e últimas possibilidades, elas dizem respeito a frases afirmativas. Tá certo? Me digam uma coisa, se eu estou dizendo para vocês que essas duas últimas alternativas, essas duas últimas possibilidades, elas dizem respeito às frases afirmativas, esses as é craseado ou não? Dizem respeito às frases afirmativas. Craseado ou não? Creio que vá. Tem um conjunto de plural com plural. Tá rolando match, né? Plural com plural. As Frase. frases. Mas frase é masculino, né? Não, frases, Não, frases não rola. É verdade, as frases é feminino. Feminino, então admite. Me diga uma coisa, se eu digo que algo diz respeito, se eu chego para vocês e digo, as duas alternativas de porquê aqui dizem respeito. Dizem respeito ao que, gente? Tem que ter alguém, tem que dizer respeito a alguma coisa. Algo. Tem o primeiro A? Tem. Tenho. E aí, tem o segundo A? Frase. Tem. Admite um A na frente. Admite. Junta A mais A, vou ter o quê? O acraseado. O acraseado. Tá bom? Olha, eu estou revisando com vocês. Então, escreva aí no caderninho de vocês que essas duas segundas possibilidades de porquê juntos, tá certo? Um com acento circunflexo e outro sem. Faça uma seta e coloca. Dizem respeito às craseado frases afirmativas. Se diz respeito a algo ou a alguém, tem o primeiro A. Frases é uma palavra essencialmente o quê? Feminina. Eu só posso dizer a frase, as frases, eu não posso dizer o frase ou os frases, tá bom? Então, lá pelo conceito do que é crase, de quando recebe acento grave, vai ser o quê? A junção de um A com outro A, que vai gerar um A com o quê? Com acento grave, tá bom? Beleza? Então, gente, as duas primeiras possibilidades dizem respeito às craseado, frases interrogativas, entre parênteses, perguntas, tá certo? E as duas últimas dizem respeito às craseado, frases de ordem afirmativa, tá bom? Mas aí vocês podem perguntar para mim, professora, beleza. Aqui as duas possibilidades dizem respeito, elas vão ser usadas em perguntas.
Beleza, mas o que é que vai fazer eu saber, professora, que eu vou usar o porquê separado sem acento circunflexo ou o porquê separado com um acento circunflexo? Como é que eu vou saber? Da mesma forma, como é que eu vou saber que em frases afirmativas eu vou utilizar o porquê junto sem acento circunflexo ou o porquê junto com acento circunflexo? Me digam uma coisa. Quando vocês olham aqui para essa ilustração, de forma rápida, quando vocês colocam o olhinho aí, eu disse para vocês que o que diferencia um do outro nas duas possibilidades é a presença ou a ausência de acento circunflexo. É isso? Então, quando vocês colocam o olhinho aí nessa imagem, como é que vocês poderiam me responder qual dessas grafias, qual dessas formas de escrever tem mais enfeite? Entendam o que é que eu estou chamando de enfeite. O acento. O acento circunflexo. É? Então, nessas duas possibilidades aqui, gente, nessas duas primeiras possibilidades, quem é que é o mais enfeitado, hein? O porquê separado com acento circunflexo. O porquê separado com acento circunflexo. Entendam como enfeite o acento circunflexo. Coloquem aí, enfeite igual a acento circunflexo. Acento com C, tá? Porque acento com 2 S é cadeira, é posição. Tá certo? E aí, nessas duas últimas possibilidades, quem é o mais enfeitado? O porquê junto com acento circunflexo. Porque junto com acento circunflexo. Professora, por que raios tu está falando, mulher, em enfeite? Porque se algo é mais enfeitado, ele vai querer mais enfeites por perto dele, certo? Uma pessoa que gosta muito de se maquiar, usar muito acessório, quanto mais enfeite ela tiver, uma mulher, melhor ela vai gostar, ela vai se sentir. E aquela coisa, né? Quanto mais arrumado você está, mais importante é a circunstância. Exatamente. Menino. Ei, Vinícius está conhecido aqui em casa. Sabia disso? Mãe disse ontem, mulher, mãe, lá dentro do quarto, com a porta fechada. Mas os ouvidos aqui, né? Aí a mãe disse, mulher, tem um aluno na tua turma que quando você fala, ele responde, né? Aí eu disse, ele é ótimo. Bem perigosinho, eu disse. O nome dele é Vinícius, né? Já tá conhecido, bom. Ai, Vinícius, segura essa, toma. Tô famoso. Tá famoso. Gente, então, quando eu estou falando de enfeite, anota aí. Enfeite pede mais enfeite em relação ao acento circunflexo. Professora, o que é que tu está querendo falar? Eu estou querendo falar que as possibilidades de porquê mais enfeitadas aqui, ó, porquê separado e com acento circunflexo e porquê juntinho e com acento circunflexo, eles sempre vão ter que ter perto deles mais um enfeite. Tá bom? O que é que vocês conseguem? Eu disse para vocês que essas duas primeiras possibilidades dizem respeito às frases interrogativas. Quando eu falo em pergunta, quando eu falo em frase interrogativa, e lembrando de que esse segundo porquê aqui, gente, ele tem um enfeite a mais. Deixa eu só eu liberar uma pessoa aqui, tá? Se o segundo porquê, minha gente, tem um enfeite a mais, ele vai precisar de mais algum enfeite perto dele. Ele tem que estar onde? Na posição da frase. Qual? Interrogativa. O segundo, o mais enfeitado. Se ele é mais enfeitado, ele vai querer mais enfeite. Ele vai ter que estar perto de quê? Ele vai querer mais atenção. Ele vai ter que estar perto de quê? Obrigatoriamente. Da interrogação. Isso. Ele não é mais enfeitado, minha gente. Ele não tem o acento circunflexo. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que estar posicionado no final da frase, da oração,
interrogativa, porque a partir do momento que eu jogo ele lá para o final da minha pergunta, ele que é enfeitadinho, ele vai estar junto de mais um enfeitinho, que é o quê? A interrogação. Tá certo? Esse daqui, ó, a primeira possibilidade, porque separado e sem acento circunflexo, eu disse para vocês que sempre, 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 os porquês separados, eles são usados em frases o quê? Interrogativas. Frases que fazem o quê? Pergunta. Mas entre essas duas possibilidades, eu tenho um que é mais enfeitado em relação ao quê? Ao acento circunflexo. E uma vez ele sendo mais enfeitado, gente, ele vai ter que estar perto de outro enfeite. E na frase interrogativa, esse enfeite diz respeito ao quê? A interrogação. Então, esse segundo porquê separadinho, enfeitado, vai estar perto de um enfeite que vai ser o quê? A interrogação. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que estar onde? No final da pergunta, lá colado com quem? Com a interrogação. A primeira possibilidade é um porquê, o que? Separado e sem enfeite. Se ele não tem enfeite, ele vai ter que obrigatoriamente estar perto de outro enfeite? Não. Então, eu vou pegar esse porquê sem enfeite e jogo lá para o início da pergunta ou o meio. Boto ele em qualquer posição, desde que ele não esteja perto de quê? Da interrogação. Tá certo? Quem tá falando? Alana. Alana. Vamos lá, Alana. Lembra que eu falei dessas 4 possibilidades aqui de porquês? Sim. Sempre anota aí no seu caderninho os 2 primeiros porquês separados. O que vai diferir um do outro é o quê? O acento circunflexo. Então, em primeiro lugar, você vai colocar o porquê separado sem acento. Em segundo lugar, porquê separado e com acento. Tá bom? As 2 últimas possibilidades, você coloca ele juntinho. O que vai diferir um do outro desses 2 juntinhos vai ser o quê? O acento circunflexo. Tá certo? Quando eu estou falando em enfeite, Alana, enfeite é o quê? Eu peço para vocês olharem esse grande quadro, essa ilustração, tá certo? E aí, o que diferencia sempre um do outro? A primeira possibilidade, eu tenho o quê? Eu tenho, o primeiro grande grupo, eu tenho o quê? Porque separados, o que vai diferenciar um do outro é o quê? O circunflexo, tá certo? E assim, o segundo subgrupo, eu tenho porquês juntos com acento circunflexo, o quê? O que vai diferenciar um do outro vai ser o quê? O acento circunflexo, tá bom? Nesse primeiro subgrupo aqui, Alana, de porquês separados, certo? Você vai puxar uma setinha que vai sair dessas 2 possibilidades, fazendo uma grande seta assim, ó, fazendo um V, tá certo? E aí você vai colocar aí no seu caderninho que esses 2 primeiros porquês, esse primeiro subgrupo, eles só podem ser utilizados única e exclusivamente em frases interrogativas, ou seja, perguntas. Tá certo? Até aí, tudo bem? Tudo. Beleza. Na segunda possibilidade, Alana, no segundo subgrupo de porquê juntos e um com acento circunflexo, você vai puxar um Vzinho, tá certo? 2 setinhas, cada uma saindo de cada um dos porquês, formando um V. E você vai anotar aí no seu caderninho que esses 2 porquês juntinhos, sejam eles com acento ou sem acento circunflexo, eles só podem ser utilizados em frases ou orações afirmativas. Você não vai fazer perguntas com eles, tá certo? Você vai estar respondendo uma pergunta ou afirmando algo, tá bom? Até aí, beleza? Sim. As 2 primeiras possibilidades são frases o quê? Que eu vou perguntar
são frases interrogativas. E as duas últimas possibilidades são frases o quê? Afirmativas. Não vou perguntar, vou responder ou afirmar, tá bom? Quando eu peço para vocês darem uma olhada de forma rápida, de forma geral, nesse quadro, nesse grupo de porquês, e aí eu digo, gente, dessas 4 possibilidades aqui, quais são as mais enfeitadas? Quando eu me refiro a enfeites, a adorno, a decoração, eu estou me referindo ao acento que é circunflexo, tá certo? Desses 4 porquês aqui, quais são os que estão mais decorados? Me diga aí. Quais estão mais decorados? Quais os que têm algo a mais? Quais são os que têm o fator diferenciador? Que é o quê? O acento circunflexo. Os dois últimos. Esse daqui, né? O O segundo. último do primeiro subgrupo, né? É isso? O porquê separado e com acentinho. E o último do segundo subgrupo, que é o porquê juntinho com acento circunflexo. Confere? Quando eu falo em porquês que estão mais decorados, que estão mais enfeitados, são aqueles porquês que têm o acento circunflexo, que é o que vai diferenciar eles dos demais, certo? Então, tem o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Beleza até aí? Sim. Se eu falo que tanto esse porquê aqui, Alana, quanto esse daqui, consegue ver o cursor do meu mouse? Aqui, ó. Não. Tá, mas vamos me acompanhando. Você consegue, quando eu falo nos porquês que são mais enfeitados, eu tenho o porquê com acento circunflexo e separado, com o chapéuzinho, né? E tenho o porquê junto com o acento circunflexo. Quando eu digo, Alana, que ele tá com uma decoração a mais, que é quem? O acento circunflexo, é um porquê que, por ele estar mais decorado, por ele estar com um adorno a mais, com um enfeite a mais, obrigatoriamente ele vai querer mais enfeite em cima dele. Imagine, em dezembro, época de Natal, quando a gente começa a montar a nossa árvore de Natal em casa, coloco 2 bolinhas nela vermelhas, certo? Estou enfeitando ela, vermelha. Ela vai, de certa forma, ter a necessidade para ficar mais bonita de que eu coloque o quê? Mais bolinhas nela, não é verdade? Para ela ficar mais bonita. Para ela ficar bonita, não basta apenas... Ui, lá vai! Não basta apenas eu colocar o quê? Uma bolinha nela, um enfeite só. Concorda comigo? Para ela ficar mais bonita, eu tenho que botar mais bolinhas, né? Então, para ela ficar mais bonita, eu tenho que colocar mais enfeites, tá? Pensem aí nessa árvore de Natal. Foi uma loucura agora que apareceu na minha cabeça, mas eu acho que vai ajudar. Então, da mesma forma, funcionam os porquês que são enfeitados. Quem são os porquês enfeitados? O separado com acento e o juntinho, o quê? Com acento. Então, se ele tem esse enfeitezinho, que é o acento circunflexo, ele vai querer atrair para perto deles mais enfeites. Beleza? Em se tratando de frases interrogativas, de frases que eu vou fazer perguntas, frases que vão finalizar com o quê? Com uma interrogação, eu tenho 2 possibilidades, né? Porque separado sempre, tá? E aí, professora, como é que eu vou saber se eu vou usar o porquê separado com acento ou sem acento? Quem é que tem o enfeite a mais desses 2 porquês separados? O que tem o quê? O acento.
né? Então, se ele tem o acento, ele quer mais enfeite. Então, ele obrigatoriamente vai ter que estar no final da frase interrogativa. Por quê, hein, professora? Porque quando eu coloco ele lá no final da frase interrogativa, ele que tem o enfeite, que é o quê? Que é o acento, vai estar perto de quê? Da interrogação. Não são dois enfeites? Dois enfeites, eles combinam mais se eles estiverem o quê? Juntos, tá certo? Então, para perguntas, para frases interrogativas, só posso usar porquês separados, obrigatoriamente tem que ser separado, tá? E se esse porquê, ele vem no final da frase, o que é que eu tenho lá no final da frase? A interrogação, que é um enfeite também, então, obrigatoriamente, eu só vou poder usar o porquê o quê? Separado com o enfeite. Enfeite mais enfeite. Beleza? Sim. Aí, Sim. pronto. E aí me resta, Alana, a possibilidade do porquê separado, que também é para frases interrogativas, tá certo? Mas ele não tem enfeite. Então, não é necessário que ele esteja perto de quem? Da interrogação. Então, esse porquê separado, que é simples, que é apagadinho, sem enfeite, eu posso colocá-lo onde? No início da frase interrogativa, que lá no início eu não vou iniciar uma frase interrogativa com uma o que interrogação. Então, eu vou usar o porquê separado sem acento. Ou posso colocá-lo no meio da frase, porque no meio da minha frase eu também não vou ter o quê? A interrogação. Tá certo? A interrogação vai vir lá no final, mas esse porquê não vai estar lá no final. Então, ele não precisa ter enfeite para poder ficar perto do outro enfeite, que é o quê? A interrogação. Beleza aí, Alana? Sim. Tranquilo? Sim. Entendeu de verdade? Uhum. Ok. Tá ok para todo mundo, gente? Beleza? Sim. Professora, aí tem o segundo subgrupo, que são de porquês juntos, né? Que são utilizados em quê? Em frases afirmativas, em frases que você vai estar respondendo uma pergunta. Se eu estou respondendo uma pergunta, eu não tenho interrogação, tá? Ou se for uma frase que você realmente está afirmando algo que você sabe. Nesse segundo subgrupo, gente, eu também tenho o enfeitezinho, o diferenciador, que é o quê? O acento circunflexo. E aí, professora? E aí, enfeite não atrai enfeite? Para ficar mais bonita a árvore de Natal? Aí, a gente vai descobrir qual é o enfeite que obriga que esse porquê com acento circunflexo seja com acento circunflexo. Aqui eu não tenho interrogação, mas tem de ter alguma coisa na jogada que junte um com o outro e exija a presença de quê? Desse adorno, desse decorativo a mais. E aí nós vamos descobrir o porquê, tá certo? Vamos nessa aula fazer da mesma forma que com o que fizemos lá na aula de crase, a partir de quê? De exemplos, para ficar mais claro para a gente, tá bom? É porque eu tenho um probleminha de querer adiantar as coisas. Eu abri o primeiro quadro aqui com os porquês, aí eu já quero dar spoiler de todos eles. Me desculpem, mas agora vai ficar mais claro com os exemplos, tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Vejam, comecei pelo primeiro grande grupo, subgrupo, que são dos porquês o quê? Separados, tá? Esse porquê separado aqui, ele tem acento circunflexo? Tem, minha gente? Não. Não. Então, ele não tem o adorno, ele não tem o decorativo a mais, ele não tem o enfeite, tá bom?
Se ele não tem o adorno, se ele não tem o enfeite, é preciso que ele fique lá no final da frase interrogativa junto do outro enfeite, que é o quê? A interrogação? Não. Não. Se ele não é enfeitado, ele é simples. É uma árvore de Natal simples, não precisa botar 1000 bolinhas nela, tá certo? Então, vejam nesse exemplo, certo? Por que ele dormiu cedo? E lá no final da frase eu tenho a interrogação, que é um enfeite. Mas a frase, ela está perguntando desde o início, por que ele foi dormir cedo? Então, esse porquê, ele está colocado no início, o quê? Da frase, da oração. Se ele está no início da oração, vai ter uma interrogação aqui, é? Eu estou finalizando lá no final. Paradoxal, né? Eu estou finalizando a frase lá no final com uma interrogação. E o porquê está onde? No início. Esse porquê vai ter efeito? Vai, minha gente? Não vai. Não vai precisar. Tá bom? Coloquem na cabecinha de vocês. Tudo o que tiver uma decoração a mais, tudo o que tiver um enfeite a mais, vai atrair para si mais enfeite. E aí, quando eu falo enfeite, decoração, adorno, eu estou me referindo tanto ao quê? Ao sinal de interrogação, tá bom? Tá certo? Quanto ao quê? O acento circunflexo, em se tratando de uso de porquês. Então, se eu inicio uma frase, uma oração, gente, quando eu falo uma oração, eu não sei se vocês lembram que nas nossas primeiras aulas presenciais, eu disse a vocês que oração é sinônimo de verbo. Orar não é um verbo? Eu vou orar, eu oro, tu oras, ela ora, nós oramos. Não é um verbo, não indica uma ação. Então, quando eu falo oração, eu estou me referindo a uma frase que tem verbos. Então, nesse exemplo aqui, porque ele dormiu cedo, eu tenho quantas orações? Uma, porque eu tenho um verbo nessa frase. Qual é o verbo? Dormiu, do verbo dormir, tá certo? Em português, uma construção é considerada frase quando ela não tem nenhum verbo, nenhuma oração, tá bom? E para ser oração, tem de ter verbo, tá certo? Então, toda oração é uma frase, certo? Por quê? Porque a oração, ela tem algo a mais, que é o quê? O verbo. Então, se ela é algo mais complexo, é muito mais fácil ela se encaixar em algo que é mais simples, que é o quê? Uma frase. Mas nem toda frase é uma oração, porque nem sempre toda frase vai ter o quê? Verbo, tá bom? Só para vocês entenderem quando eu falo nesta oração, entendeu? Então, nesta oração, nessa frase, porque ele dormiu cedo. Eu venho com a interrogação, eu venho com o questionamento, eu venho com o porquê no início da oração. Certo? Então, se essa oração ela inicia com o porquê, a interrogação está lá no final. Então, eu não vou precisar o quê? Colocar o acento circunflexo nesse porquê. Se eu estou me referindo, gente, a uma pergunta, a uma frase interrogativa, eu só tenho duas possibilidades. Que quais são essas duas possibilidades? Porque sempre o quê? Separados, tá bom? Mas se esse porquê ele vem no início da frase, ele não precisa de quê? De decoração a mais, porque ele não está perto de quê? Do símbolozinho da interrogação, tá certo? Agora vejam, se eu inverto a ordem dessa oração, ao invés de ser
Porque ele dormiu cedo. Aí eu vou e coloco, ele dormiu cedo por quê? Como é que viria esse porquê, gente, nessa segunda possibilidade? Ele dormiu cedo por quê? Separado. Separado e com acento. Separado e com acento. Porque eu peguei o porquê, joguei lá para o final da oração. E aí, obrigatoriamente, ele vai estar perto de quem? Da interrogação, que é um enfeite, é um decorativo, é um adorno, certo? Então, enfeite pede o quê? Enfeite. Então, esse porquê, ele vai ser separado, porque eu estou fazendo referência a uma pergunta, e se ele vem no final da oração interrogativa, a interrogação, que é um enfeite, pede o outro enfeite, que é o quê? Que é o acento circunflexo. Tá certo? Aí, beleza, gente? Tudo bem? Vamos seguindo. Agora vem o porquê separado com acento, tá bom? O que eu já falei, que eu sou péssima. Ele dormiu cedo, por quê? Veja onde o porquê está. Tá no final da pergunta, tá no final da oração interrogativa. Então, a interrogação pede um enfeite a mais, e esse enfeite a mais que o porquê pode dar é ter o quê? Um acento o quê? Circunflexo. Tá certo? Então, o porquê separado com o acento, ele sempre vai ser usado no final de pergunta. Tá bom, gente? Beleza? Sempre no final de pergunta, porque lá no meu finalzinho de pergunta, eu tenho a interrogação, e a interrogação por si só vai pedir algo a mais, e o que é que esse porquê pode dar de algo a mais? O acento circunflexo. Tá bom, gente? Beleza? Ok aí? Show? Podemos seguir? Agora nós vamos para o segundo subgrupo. Qual é, professor, o segundo subgrupo? Porque juntos, o que vai diferenciar um do outro é a presença ou a ausência de quê? Do acento circunflexo, tá certo? E em quais possibilidades, minha gente, eu vou utilizar esses porquês juntinhos? É em pergunta, é? Não. Vou usar quando? Não. Em situações afirmativas. Afirmativa, afirmação. Tá certo? Mas aí, professora, mas o porquê junto, que tem o acento circunflexo, ele tem um enfeite também, mulher. Se tem enfeite, vai pedir enfeite. Vamos descobrir que enfeite é esse, tá certo? Então, olha aqui, ó. Porquê junto e com acento circunflexo, porquê enfeitado, tá certo? Vejam o exemplo. Não entendi o porquê dele ter dormido cedo. Professora, qual é o enfeite que tem aí perto desse porquê junto com o acento circunflexo? O artigo definido ou. Não entendi o ozinho lá, por quê? Então, precedendo o porquê com acento circunflexo, tem o quê? Um artigo definido. Professora mulher, e se eu quisesse escrever, não entendi por que ele foi dormir cedo. Não é o porquê ele ter dormido cedo. Vejam o exemplo que eu estou falando. Escrevam no caderninho de vocês. Não entendi por que ele foi dormir cedo. Anotem esse exemplo do slide agora. Não entendi o porquê dele ter dormido cedo. Nesse exemplo do slide, minha gente, quando eu digo não entendi o porquê,
juntinho do porquê tem um enfeite que é o artigo definido o quê? Ó. Então, a presença desse artigo definido ó é um enfeite que pede obrigatoriamente por outro enfeite que vai ser o quê? O que é que o porquê pode dar a mais para esse enfeite? O acento circunflexo. Então, se eu escrevo em uma frase, em uma oração, afirmativa, em que existe a presença do artigo definido ó, pertinho do porquê, esse porquê obrigatoriamente vai ter de ser o quê? Acentuado. Esse porquê, ele obrigatoriamente vai ter de ter o quê? O acento circunflexo. Porque o artigo definido o, é um enfeite, tal qual o que a interrogação lá, a primeira possibilidade, tá certo? E uma vez esse artigo definido o, funcionando como uma decoração a mais na construção linguística, na frase, na oração, ele vai pedir um porquê que seja enfeitado também. E aí, o que é que esse porquê juntinho pode oferecer de enfeite para o artigo definido o acento circunflexo? Então, o que vai determinar o fato de eu usar o porquê juntinho com acento circunflexo vai ser o quê? A presença do artigo definido ó, tá certo? Vejam aí no caderninho de vocês que no exemplo que eu, Silvia, dei e pedi para vocês escreverem foi como: não entendi por que ele foi dormir cedo. Esse porquê tem acento circunflexo ou não? No exemplo que eu pedi para vocês escreverem. Não entendi por que ele foi dormir cedo. Não entendi por que ele foi dormir cedo. Não tem o ó. Como é que vai ter por quê? Oi? Até eu me perdi agora na pergunta. Eu também. O exemplo que eu dei para vocês. Olha aqui, ó. Eu vou escrever para vocês. Se liguem aí. Conseguem acompanhar que eu estou escrevendo alguma coisa aqui? Uhum. Sim. Aí? Beleza. Sim. O exemplo que eu pedi para vocês escreverem, o que eu ditei foi assim, ó. Não entendi por que ele foi dormir cedo. É diferente do que tem o quê? No slide. Não entendi o porquê dele ter dormido cedo. Aqui, esse porquê, ele vem acentuado por quê, hein, minha gente? Porque tem um ele é ó. Porque tem um acento. Ou é porque tem um precedido do artigo. Precedido do artigo definido. Beleza. Aqui, ó. Não entendi por que ele foi dormir cedo. Tem o ó aqui? Tem? Não. Eu escrevi o ó? Não escrevi, né? Então, esse porquê, ele vai vir acentuado ou não, minha gente? Não. 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 Não tem o quem aqui? Não tem o ó. Não tem o artigo. Tá certo? Estou fazendo, escrevi uma frase afirmativa. Se eu escrevi uma frase afirmativa, eu só tenho duas possibilidades, né? Que é porque juntinho, né? E porque separado com acento. Isso. Mas se eu estou falando, gente, em uma frasezinha afirmativa, eu tenho obrigatoriamente só essas duas últimas opções, né? Uma afirmação. Né? E aí como é que eu vou saber, professora, se eu boto o enfeite, que é o acento, ou não, em frases afirmativas? Olha aqui, se vem o artigo antes do porquê. Tá bom? Se antes desse porquê vier o artigo definido ó, por exemplo, ele pede um enfeite. Qual é o enfeite que o porquê pode dar, pode oferecer para ele? O acento o quê? Circunflexo.
Então, não entendi o porquê dele dormir cedo. Ó, aqui, ó, o artigo vai pedir um porquê com acento o quê? Circunflexo. Nesse exemplo aqui, minha gente, que eu dei, ó, não entendi por que ele foi dormir cedo, eu não tenho enfeite pedindo outro enfeite no porquê. Quem é o enfeite, hein, minha gente? O artigo definido. Tá bom? Então, não entendi por que ele foi dormir cedo, não precisa de acento que circunflexo. Professora, como é que eu sei que é o porquê junto que eu vou usar, hein? Estou falando uma frase o quê? Afirmativa. Não estou perguntando. Não é verdade? Mas aí você está respondendo, né? Eu estou respondendo ou estou o quê? Afirmando. Uhum. Eu não entendi, mas eu também não estou perguntando a ninguém o porquê que ele foi dormir cedo. Eu apenas estou dizendo que eu não entendi. Entendeu? Não entendi, entendeu? Tá certo, gente? Beleza aí? Uhum. Ok. Então, aqui, ó. Segunda possibilidade para frases afirmativas. Se eu falo em frases afirmativas, só pode ser porque o quê? Junto. Vejam aqui. Ele dormiu cedo porque estava muito cansado. Nessa frase aqui, eu tenho o artigo, tenho definido? Não. Não. Ele dormiu cedo porque estava muito cansado. Não é ele dormiu cedo o porquê estava muito cansado. Oi? Faz nem sentido. Não faz nem sentido, exatamente. Certo? Então, ele dormiu cedo porque estava muito cansado. Estou afirmando, eu não estou perguntando. Se eu tivesse perguntando, tinha de ter o quê? Uma interrogação lá no final dessa oração. Mas veja que tem um ponto final. Se vier ponto final, se vier exclamação, é o quê? Uma afirmação, não é pergunta. Tá bom? Então, ele foi dormir cedo porque estava muito cansado. Esse foi o motivo. Né? Mas antes desse porquê, não tem o quê? O artigo definido. Então, se não tem o artigo definido, vai pedir enfeite no porquê? Não. Não. Então, pode usar o porquezinho o quê? Junto, mas o quê? Sem acento. Tá bom? Lembrem-se sempre que o acento é indicativo de uma decoração a mais. Então, quanto mais uma árvore de Natal estiver decorada, mais ela quer, sabe? É igual diz um ditado do interior da minha mãe: menino enfeitado, feito burro de cigano ou burro de padre. Quanto mais enfeitado, melhor. Tá certo? Então, quando eu me refiro a enfeite, no contexto dos porquês, eu estou me referindo a acentos circunflexos, os chapeuzinhos, certo? A interrogação e a presença de quem, gente? O artigo o quê? Definido, ó. Não é verdade? Beleza? Beleza. Ok, aí. Então, porquês separados sempre para o quê? Perguntas. Separados. Perguntas. Se ele é mais enfeitado, ele tem o quê? O acento circunflexo e obrigatoriamente ele vai ter de estar onde? Lá no final da frase. Colado com quem? Com o outro enfeite, que é quem? A interrogação. A interrogação. Beleza? Se eu tenho um porquê separado, sem enfeite, eu boto ele em qualquer lugar que eu quiser, menos perto de quem? Da interrogação. Para eu afirmar, para eu responder algum questionamento, eu vou fazer o uso de frases de orações afirmativas. Se nessa frase, se nessa oração tiver o porquê, eu só tenho duas possibilidades, porquês juntos, tá bom? Esses porquês juntos, ele pode vir com acento circunflexo ou não. Professor, aí quando ele vier mais enfeitado, ele vai estar onde? Perto de algum outro enfeite. Que enfeite é esse, hein, minha gente? O artigo definido, ó. Tá bom? Se não tem nenhum enfeite perto dele, ele precisa se enfeitar? Não. Vou usar ele, o quê? Sem o acento circunflexo. Beleza, gente? Aí, show?
Eu vou dizer, tem uma questão da prova sobre isso. Tá? Show. O lance aí, Show. tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo. Aqui está um resuminho, né? Oi. No caso, o porque com acento, ele pode ser substituído por qual, né? Por qual? Certo. Por qual? O porquê junto, não é? Isso. Que você está falando? Pode ser substituído por qual, sim. Tanto pode que se for outro sem o acento, fica sem sentido, né? Se substituir por qual, né? Isso, fica sem o por qual, né? Ok. Então, aqui, ó, um quadrinho resumo para vocês, tá certo? Em sala de aula dá para, como é que se diz, ilustrar melhor para vocês, mas deixa eu tentar mostrar aqui. Conseguem acompanhar o meu mouse indo e vindo aqui? Consegue? Beleza. Esse quadrozinho aqui, geralmente em sala de aula, quando eu boto ele no slide e eu consigo riscar a lousa, o que é que eu tento fazer? O que é que eu tento mostrar para vocês? Imaginem, acompanhem esse meu pensamento estranho. Eu tenho duas possibilidades de porquê para perguntas, para frases interrogativas, que são quais tipos? Junto ou separado? Separado. Opa, ó. Vejam essa pétalazinha do trevo de 4 folhas. Aqui, ó. E a outra aqui. Então, passe um traço perpendicular, como se fosse fazer um X, certo? Então, em se tratando de frases, de orações interrogativas que fazem pergunta, vocês me falaram que a possibilidade é o quê? Apenas de porquês separados. Então, bote o primeiro porquê aqui, ó, separado, e o segundo aqui. Tenho a primeira reta do X, tá bom? Assim, tá certo? Porque separado com acento enfeitado, parece uma sede, mais outro enfeite, ele vai estar perto de quê, hein, mesmo? Final Oi? da frase. Da interrogação. Nossa, engasguei. Final da frase, perto de quê? Da interrogação. Isso. Porque separado é possibilidade de pergunta, precisa de enfeite, se ele não tem acento circunflexo, ele precisa de um enfeite perto dele? Não. Então, eu vou botar onde, professora? Onde você quiser, menos lá no final de onde? Da frase. Então, tenho a primeira reta do X, tá bom? Aqui. Quando eu vou responder, quando eu vou afirmar, eu tenho quais possibilidades, hein, gente? Porque junto ou separado? Junto. Opa, junto. Então, aqui, ó, porque junto, com acento, porque junto, sem acento. A outra reta do X, ó. Tá bom? Eles se encontram. Um vai de encontro ao outro. Então, a finalidade é a mesma, tá certo? Então, porque junto é sempre para frases do quê? Afirmativas. Aqui, ó, afirmativo e afirmativo. Então, um vai de encontro ao outro, tanto indo quanto vindo, a finalidade é a mesma, que é afirmar. Tá bom? Se eu tenho um porquê, gente, que ele é enfeitado, ele precisa de um enfeite perto dele. Qual é o enfeite? Oi? O artigo definido o. O artigo definido o. Ai, professora, não tem enfeite. Então, não tem para que você enfeitar esse porquê também. Então, se você não tem artigo definido em sua frase, em sua construção linguística, e você está fazendo o quê? Uma afirmação, não precisa enfeitar. Coloca sem o acento circunflexo. Então, aqui, ó, gente, nesse sentido, ó, do cursor do meu mouse, indo e vindo. Porque separado, indo e vindo, tem uma mesma finalidade, que é o quê? Perguntar, perguntar, perguntar. Tá bom? Se ele vem enfeitadinho, ele tem de estar perto de um enfeitezinho, que vai ser o quê? A interrogação. Se ele não está perto de nenhum enfeitezinho, ele vai se enfeitar para quê? Né? É igual a mulher quando arranja namorado. Quando ela arranja namorado, ela tenta se arrumar mais, se enfeitar mais. Tá certo? Então, se não tem...
Pelo amor de Deus, se ajeita. Então, se eu tenho um porquê sem acento, eu vou colocar ele aonde, hein, professora? No início ou no meio da pergunta, tá bom? Você coloca em qualquer lugar, desde que não seja perto de quê? Do namorado lá, do boy, da interrogação, tá bom? Indo e vindo aqui, ó, esses dois porquês juntinhos, eles têm a mesma finalidade. Qual é a finalidade? Afirmar, responder. Tá bom? Aí, professora, quando eu uso o acento circunflexo em mulher, quando tiver o enfeite, quando tiver o namoro. Então, é junto, enfeitado, tá namorando com quem? Professora, com artigo definido, ó, vai se enfeitar mais para ele. Aí, se o porquê é solteiro, ele não tem para quem se enfeitar, então ele fica sem enfeite. Ele não tá perto do ó. Tá certo, gente? Beleza? Então, trazendo o X, indo e vindo aqui, ó, nesse X, a finalidade é a mesma das retas. Tá certo? Beleza? Que viagem, meu Deus. Mas vou sair, gente. Então, só um quadrinho resumo para você. Tá bom? Até aí, tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Uhum. Então, vamos seguindo. Aqui, ó, só para aplicar o babado, com o uso dos porquês, ela não escreveu para você. Por quê? Tô perguntando, tá rolando um namoro aqui, esse porquê? Eu só tenho duas possibilidades, que é porquê junto ou separado, hein? Separado. Separado. E com o Como enfeite. E próximo à interrogação, ele vai ser com acento circunflexo. Exatamente. Então, olha lá para as alternativas, já exclua a B. Aprovou esse aqui, né? Eu já vou excluir a B, porque eu tenho certeza que nessa primeira frase, o porquê, ele está lá no final da pergunta, então, obrigatoriamente, ele vai ser separado, e se ele está perto da interrogação, ele vem com o quê? Com o acento circunflexo. Na minha alternativa B, o primeiro porquê que eu tenho é separado e sem acento circunflexo. Joga fora já a B. Tá certo? Vocês tenham amanhã o macete de provas objetivas, viu? Dialogue com as alternativas, tá certo? Ei, aqui, ó, na segunda, Marcos me explicou o porquê da sua tristeza. É uma frase afirmativa ou interrogativa? Afirmativa. Tenho duas possibilidades de porquês o quê? Junto. Mas aí eu vou usar com acento circunflexo porque tem o que perto, hein? Tem o Ele é artigo precedido do definido. artigo definido. Já matou. Continuo jogando no lixo a alternativa B. Por quê? Porque esse segundo porquê, ele vem sendo mostrado como o quê? Junto e sem acento. Não aprenda muito essas minhas loucuras, não, porque eu sou assim. Eu já posso ter descartado uma alternativa, mas eu quero ter certeza do descarte. Aí eu vou lá, olho mais uma vez, eu digo, não, realmente eu posso descartar essa alternativa B, porque tanto o primeiro porquê quanto o segundo está o quê? Errado. O que vai definir aqui vai ser o quê? A terceira e a quarta. Tá certo? Vejam, por que você não fez as atividades? Interrogativa. Separada, porque esse porquê tá onde, hein, minha gente? No início. No início da frase. Se está no início da frase, tá perto da interrogação, tá? Não. Namorando? Não. Vai se enfeitar? Vai? Não, precisa não. Tá certo? Então, já consigo jogar fora o quê? A alternativa C. Por quê? Porque a terceira possibilidade que a alternativa vai dar é um porquê junto, já tá errado, porque não é uma pergunta. Então, tchau, C também. E aí, hein, professora, se você for uma pessoa muito confiante, você pode ir lá e marcar a letra A, né? Mas se for Silvia, ainda vai olhar a quarta frase, certo? Miriam não foi ao encontro, porque precisava estudar. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Uma afirmação. Uma afirmação, né? E aí, se é uma afirmação, eu tenho apenas duas possibilidades.
né? Que é o quê? O porquê juntinho. Mas eu tenho o enfeite aí, eu tenho o artigo definido, tenho. Não. Não. Vou acentuar, vou. Não. Então, a alternativa A, correndo com um abraço, sem medo de ser feliz. Eu não sei se foi Karine. Karine foi que falou o negócio pelo qual? Ciuri. Foi quem? Ciuri. Ciuri. Beleza, olha aí, Ciuri. Miriam não foi ao encontro. E o motivo pelo qual foi porque precisava estudar. Beleza? Ok, gente, alguma dúvida aí? Não. Ou pode seguir? Seguindo, né? Ok. Agora, o mais ou o mas. Olhando para essas duas grafias, quando eu falo, a depender de como é a dicção da pessoa, não dá para perceber se ela está falando mais ou mas. Às vezes, foneticamente, ou seja, a forma como a pessoa fala e você escuta, parece a mesma coisa, mais e mais, tá bom? Mas se vocês escrevem, se vocês leem, como tá aí no slide, mais ou mas, qual é o que tem a maior quantidade de letra? O primeiro ou o Mais. segundo? O primeiro. M-A-I-S. Escrevam aí no caderno de vocês esses dois mais. Mais com I e mas sem I. E aí, coloque aí um se liguezinho, bota assim de lado. O que tem maior quantidade de letras é o mais com I. Maior quantidade de letras. Se eu for falar em matemática, qual é a operação básica que vocês lembram? Mais. Adição. Professora, tu tá querendo dizer o que com isso, hein? Muito simples. E o mais com I, ele tem uma quantidade maior, mais de letras, e vai ter o sentido de adicionar. Uhum. Professora, não tô entendendo nada. Já com o exemplo você entende. Então, o mais com I, ele tem uma maior quantidade de letras se comparado com o mas, sem I. E aí, se ele tem uma maior quantidade de letra, coloque um maisinho, você vai lembrar da operação matemática básica chamada adição. E aí, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? O mais com I, ele funciona com o sentido de adicionar uma ideia à outra. Não é uma ideia ser contra a outra. Uma ideia adiciona a outra. Uma ideia corrobora outra. Uma ideia ratifica a outra. E é isso, professora. Uma ideia confirma a outra. Então, não são ideias o quê? Opostas. São ideias que têm o mesmo sentido. Então, se são ideias que têm o mesmo sentido, elas se unem, elas se adicionam. Se eu olho para o mas sem o i, ele tem uma quantidade menor de letras. Coloco um menuzinho aí. Menuzinho, eu me lembro de qual operação matemática básica? Subtração. Beleza, professor. E aí, o que é que tu tá querendo dizer com isso? Vão ser ideias que vão se somar, é? Vão ser ideias que vão se diminuir? São ideias opostas, são ideias divergentes, são ideias diferentes. Até aí, tudo bem? Uhum. Para todo mundo, tudo bem? Sim. Podemos seguir? Olha aqui, ó. Eu gosto mais de português do que de matemática. Mais.
mais com I ou mais sem I. Com I. Com I. Com I. E eu estou dando um sentido positivo ao quê? A língua portuguesa é algo que eu tenho uma afinidade maior, certo? Eu gosto muito mais de português do que de matemática. Então, Silvia tem uma afinidade maior por português ou por matemática? Por português. Então, eu vou adicionar. Se eu vou adicionar, eu preciso do mais com uma maior quantidade, o quê? De letras. Então, vai ser o mais com o quê, minha gente? Com o I. Tá bom? O sentido de mais é de quantidade, né? Seria mais... Quantidade. Isso mesmo, de quantidade. Tá certo? Beleza? Então, aqui nesse exemplo, gente, eu gosto muito mais com I, tá? De português do que de matemática. Certo? Aqui, ó. Português é muito bom, mas tem muitas regras. Essas regras é algo positivo ou negativo do português? Depende. Depende dos olhos de quem vê, professora. Negativo. Realmente, depende dos olhos de quem vê. Mas, tipo, Vinícius. eu amo português. Mas se for para depender de saber português, aprender todas as regras, não rola, não. Porque o juiz não dá de conta. Uhum. Certo? Então, essas regras, elas são como algo que negativo na língua portuguesa. Existem pessoas que dizem que se a língua portuguesa ela fosse composta apenas das exceções, que são bem poucas, seria bem melhor do que ser composta por 1001 regras, tá certo? Então, o português é muito bom, mas tem muitas regras. Eu estou atribuindo a essas regras o sentido positivo ou negativo da língua portuguesa. Negativo. Então, vai ser o mais com I ou o mais sem I. Sim. Sem I. Que entra na relação do entretanto, pode ser substituído por entretanto. Exatamente. Português é muito bom. Entretanto, todavia, tem muitas regras. Ei, olha aqui, ó, o que eu vou escrever aqui. Aqui. O sem o I, tá bom? Ele tem o sentido negativo. Tô colocando aqui entre parênteses o símbolozinho de menos, beleza? Que vai ter o mesmo sentido de entretanto, todavia, porém. E o que é que tu tá querendo dizer isso? Com isso, hein, professora? Que esse mais aqui, gente, com o sentido negativo, ele é o que nós chamamos na gramática da língua portuguesa de conjunção adversativa. E o que é isso, professora? Conjunção adversativa. A que vai dar um sentido contrário à frase que foi dita anteriormente. Português é muito bom, beleza, positivo. Mas tem muitas regras. Apesar de ser muito bom, ele tem muitas regras. Uma ideia, essa segunda ideia aqui, ó, quando eu coloco mais, tem muitas regras, é como se eu tivesse contradizendo ou diminuindo o efeito ou desdizendo, digamos assim, o que eu acabei de dizer, que português é muito bom. Então, eu faço uso aqui, ó, nesse espacinho, de uma conjunção, o que é adversativa, que pode ser o mas, sem o i, pode ser o entretanto, todavia, o porém, que a frase fica com o mesmo sentido. Em português é muito bom, entretanto, tem muitas regras. Português é muito bom, todavia, tem muitas regras. Português é muito bom, porém, tem muitas regras. Vejam que no primeiro exemplo, se eu for tentar fazer isso, não vai rolar.
Eu gosto muito, entretanto, de português. Não faz o menor sentido. Eu gosto muito, porém, de português do que de matemática. Não faz sentido. Certo? Então, eu gosto muito mais de português do que de matemática. Se eu gosto muito mais, vai ser o mais o quê? Com o i. Tá certo? Ok? Esse mas, sem o i, ele é uma conjunção adversativa. Professora, e como é que eu vou ter certeza se é uma conjunção adversativa, mulher? Tente substituir esse mais sem o i por entretanto, todavia e porém. Se a frase, se a oração continuar com o mesmo sentido, pode correr para o abraço, que é o mais o quê? Sem i, que é o quê? Uma conjunção adversativa. Tá certo? Aí, tudo bem, gente? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Tem meu respeito, quem sabe usar tanto crase quanto o mais e o mas. Professora, não tem teu respeito também, quem sabe usar os porquês? Não tem, mas é porque os porquês é algo mais complexo, né? Então, eu não posso exigir isso de todo mundo, né, gente? Aqui, ó, um quadrinho resumo para vocês. Mas, sem o i, é uma menor quantidade de letras. O símbolozinho de subtração indica o quê? Oposição. Tá certo? Quando eu digo que eu estou oposta, que eu sou do contra a uma pessoa, eu estou querendo dizer o quê? Que o que ela pensa, eu penso totalmente o contrário. Tá certo? E mais, com o i, tem uma maior quantidade o quê? De letras. Se tem uma maior quantidade de letras, coloque o maisinho aí de adição lá em matemática. E esse mais com i vai indicar o quê? Quantidade. Maior quantidade de letras, né? Inclusive. Aí, ó, os exemplos. A cada dia tenho mais tarefas para fazer. A quantidade de tarefas que eu tenho que fazer, ela cresce? Ela aumenta? Ela adiciona? Adiciona. Ela aumenta em quantidade. Então, eu vou usar o mais com o quê? Com o i. Beleza, gente? Mas nunca me canso do meu trabalho. Apesar de eu ter muita coisa para fazer a cada dia, e essas coisas que eu tenho para fazer só aumentam, ainda assim eu não me canso do meu trabalho. Eu não sei se eu diria que eu não me canso do meu trabalho, eu acho que eu diria, mas nunca me sinto insatisfeita, porque eu canso. A cada dia eu tenho mais tarefas para fazer, tenho mesmo. E como diz minha mãe, quanto mais coisa a Silvia tem para fazer, ela arranja mais. Eu não sei como. É um problema, né? Então, a cada dia eu tenho mais tarefas para fazer. Tenho realmente. E como se não tivesse, eu busco mais. Mas nunca me sinto insatisfeita, porque cansar eu canso mesmo. Tem dia que eu tô só o pó. Tá certo? Então, aí, tá beleza, gente? Tranquilo? Show? Alguma dúvida? Ei, tem uma questão na prova também sobre isso. Viu? Tudo bem. Eu sou bem legal. Eu digo que tem. Ei, aqui, ó, vamos exercitar. Tudo é possível, mas é preciso colaborar. Com I ou sem I? Sem i. Sem I. Para que as coisas sejam possíveis, você precisa fazer sua parte. Então, tudo é possível, mas sem I é preciso colaborar. Ou seja, se você não colaborar, nada vai ser possível. Beleza? Nada mais me interessa depois que ela partiu. Vixe, que desilusão, né? Nada mais me interessa depois que ela partiu. Mais ou mas? Mas eu não quero mais saber de nada. Pode vir o que vier. Depois que ele partir, eu mesmo não. Peraí. Então, mais o quê? Com o i. Com i.
Nada mais me interessa. Pode vir adicionando o que for, eu não quero saber, eu tô arrasada. Certo? Mentira. Já fiz tudo por ele, mas nada mais será feito. E aí? Mais sem I e mais com I. Eu já fiz tudo por ele, mas a partir de agora eu não vou fazer mais. Eu estou me opondo ao fato de eu já ter feito tudo por ele. Estou me opondo, não estou. São ideias diferentes, então vai ser o mas, né? Conjunção adversativa. Mas a partir de agora, nada mais será feito. Mais o quê? Com I. Ou então Nada leia assim. mais. Já fiz tudo por ele, porém nada mais será feito. Se Isso. você conseguir encaixar o porém, dá certo. Isso. Já fiz tudo por ele. Entretanto, porém, todavia, nada mais será feito. Eu posso botar, já fiz tudo por ele. Entretanto, nada, porém, será feito. Não. Não rola, né? Fica meio estranho, né? Então, nessa terceira frase, nessa terceira oração, gente, mais com o I primeiro. Aliás, mais sem I primeiro, mas nada. Aí depois mais com o quê? Com I. Mas e mais. Beleza? Ok. Na quarta, nada é mais importante do que a sua felicidade. Será que rola? Nada é, entretanto, importante do que sua felicidade. Mas com I. Então vai rolar o quê? Não vai ser o mas sem I, porque eu não consigo o quê? Colocar entretanto, porém, todavia. Então, nada mais com I, nada é mais importante do que sua felicidade, beleza, gente? Tente substituir, se não rolar a substituição, Isso. vá para o mais de adição, certo? Sou bobo, mas sou feliz. Sou Mas bobo, sem I. entretanto, sou feliz. Sou bobo, porém, sou feliz. Sou bobo, todavia, sou feliz. Então, mais com I ou sem I? Sem I. Sem I, né? Mas, é verdade? Não compre mais nada este mês. Não compre, entretanto, nada esse mês, né? Não compre mais. Mais com I, adição. Já comprei demais. Não compre mais uma coisa, não. Né? Né, Beleza? Silvia? Oi. Né, Silvia? Não compre mais nada, não. Né, mulher? Oh, meu Deus. Quando eu digo, ai, mãe, eu queria tanto fazer umas comprinhas, ela diz, de novo? Eu, ô, mulher, para eu ficar feliz. Aí, a sétima, quero escrever um livro. Porém, entretanto, todavia, eu não tenho tempo. Mas, Encaixar dá certo. Mas sem I. mas, sem I. Uma conjunção, o quê? Adversativa. Oitava, chegue mais cedo, mas não Adição. fale com ela. Chegue, Sim. entretanto, cedo, é? Não. Mais de adição e mais porém. Isso. Chegue mais cedo, Cedo. de Mas não adição. fale Entretanto, não porém, fale com todavia, não ela. fale com... Isso. Essa pessoa é meio ciumenta, né? Não? Chegue mais cedo, mas não fale com ela. Eu, quando eu tô com ódio. Então, mas, beleza? 9. Quanto mais eu rezo, quanto, entretanto, eu rezo, é? Não. Não, certo? O quanto já tá dizendo, né? Manhã, vem cá, mulher, chega. Então, O quanto já tá dizendo, né? rezo, quanto mais eu Quantidade. rezo, mais forte eu fico. Entretanto, forte eu fico, é?
Não, eu estou dizendo uma relação de que quanto mais eu rezo, proporcional à quantidade que eu rezo, mais forte eu vou ficar. Então, mais e o quê? Mais. Mas, Não é verdade? Na 10ª, mais tempo para o lazer é essencial. Entretanto, tempo para o lazer é essencial, é? não. Não. Então, vai ser mais ou mais? E aí? Mais tempo para o lazer é essencial. Mais com I. Mais com I. Beleza? Ok. É bem facinho, né? Tente sempre substituir por porém, entretanto, todavia. Se rolar, se fizer sentido, você vai colocar o mas de adversidade, conjunção adversativa, que vai ser o quê? Mas sem o i. Se não rolar, porém, entretanto e todavia, não vai ter como você colocar o mas. Vai ter que ser o quê? O mais. Tá certo? Beleza? Ok, vamos lá. Uso do esse e do este, só numa imagem. A pessoa que está dando a flor está dizendo: esta flor é para você. Quem vai receber a flor está dizendo: essa flor é para mim. Em relação, minha gente, à posição, o que é que vai ser entregue? O que é que está sendo presenteado aí? A flor, não é? Eu estou ofertando uma flor para alguém, certo? Isso aqui é uma flor. Eu, Silvia, estou segurando a flor. Tá aqui, perto de mim. E eu vou dar para uma pessoa que está ali no quarto, sei lá, que está longe de mim. Ela vai e responde: essa flor, essa garrafinha, Silvia, que você está segurando, é para mim? Como é que vocês conseguem justificar o fato de na pessoa que está segurando a garrafinha tá dizendo esta com o T e a pessoa que está longe que vai receber fala essa com 2 S? O que é que vocês acham? Me digam aí. Como é mesmo? A flor tá perto de quem? A flor tá com a pessoa que vai entregar. Que vai entregar. A garrafinha tá perto de mim ou de vocês? Aí. De você. E você? De mim. Então, sempre que eu vou fazer, gente, referência a algo, a alguma coisa que está perto de mim, que sou a emissora, que sou a locutora, que sou a origem, que sou a fonte, sempre eu vou fazer o uso do este ou esta com o T. Com o T. Bom, se tá perto de mim, essa blusa ou esta blusa? Eu, Silvia, vou dizer esta blusa ou essa blusa? Você, Esta. Silvia, Esta. você, Silvia, vai dizer esta. Se for eu Que aqui, tá o falo quê? essa Perto de blusa. Se for vocês, professora, essa sua blusa é branca. Isso. Essa ou esta? Vocês. Essa. Essa. Essa, vocês estão o quê? Longe. Uhum. Então, sempre, gente, o esta é utilizado, existem 2 possibilidades, tá? Eu estou falando na comunicação verbal do tipo oral, nesse exemplo, tá bom? Então, o esta, o este, vai ser utilizado pelo locutor para se referir a algo que está próximo dele, tá certo? Eu, Silvia, esta garrafa, tá certo? Eu, Silvia, este celular, tão perto de quê? De mim. Para vocês que estão aí do outro lado da telinha,
Isso daqui. É essa. Essa garrafa. Vocês. Essa. Celular. Esse Esse. celular, vocês estão o quê? Longe do objeto ao qual eu estou o quê? Fazendo referência. Beleza? Beleza. Então, sempre com o T, coloquem aí no caderno de vocês, sempre com o T, na comunicação verbal do tipo oral, falada, vai ser um pronome demonstrativo para a pessoa a qual está perto do objeto o qual ela está fazendo o quê? Referência. Com o T, tá bom? Sem o T, com 2 S's, esse ou essa, são pronomes demonstrativos que vão ser utilizados pela pessoa a qual está longe do objeto que está sendo o quê? Considerado, que está sendo falado. Beleza? Comunicação verbal do tipo oral, falado. Me digam uma coisa, comunicação verbal, além da oral, qual é a outra possibilidade, revisando lá a segunda aula? Comunicação verbal. Subclassificação, comunicação oral falada. E qual é a outra? Escrita. Opa! Então, na escrita, também posso fazer o uso de esta, tá bom? Usando sempre, de uma forma geral, o mesmo pensamento. Como assim, professora? Em um texto, imaginem, eu, Silvia, tá? Estou escrevendo lá a minha dissertação, que eu vou ter que parar essa dissertação ainda esse mês. Aí eu vou e escrevo assim. Eu, Silvia, estou escrevendo a minha dissertação. Aí eu vou e coloco esse ou este trabalho tem como objetivo, blá, 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 blá. Vou usar esse ou este. Eu estou escrevendo minha dissertação. Vou usar esse ou este. Este. Não sou eu, Silvia, que estou escrevendo e estou fazendo referência a este trabalho que eu estou escrevendo. Este. Tá bom? Aí eu vou e coloco lá. Este trabalho tem como objetivo blá, 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 blá. Coloquei os objetivos, tá? Enumerei o objetivo geral, e enumerei 3 objetivos específicos, tá certo? Fiz referência aos objetivos do meu trabalho, tá certo? Aí vou continuar escrevendo em outro parágrafo. Para eu evitar, gente, de colocar esses objetivos de novo, repetindo, pobreza linguística, não, eu não vou falar esses objetivos, eu não vou repetir. No parágrafo anterior, eu não elenquei, eu não numerei quais são os objetivos do meu trabalho. Beleza. Vou iniciar o meu próximo parágrafo dizendo: eu estou me referindo ao quê? Aos objetivos que eu já falei. Não já falei? Se eu já falei, se está no outro parágrafo, no parágrafo anterior, teoricamente, ele está distante do quê? Do parágrafo atual. Se está distante do parágrafo atual e eu estou retomando algo que já foi dito, eu vou usar estes ou estes. Já foi dito, tá lá atrás, tá longe. Esses. Então, esses, na linguagem escrita, minha gente, esses, com 2 S, ele vai fazer referência a algo que já foi falado.
Esse retoma algo que já foi falado. Ei, olha aqui, ó. Esse com 2 S, eu coloquei 2 S no maiúsculo na intenção, certo? Porque eu quero fazer vocês com esse 2 S se lembrar da palavra aqui, ó, passado. Então, na linguagem escrita, na comunicação verbal do tipo escrita, você vai usar esse ou essa com 2 S's para retomar algo que já passou, algo que já foi falado. Esse ou essa, passado, 2 S. Tá bom? Deu para entender essa analogia aí de esse com 2 S e passado com 2 S? Então, é um pronome demonstrativo que eu vou fazer uso para retomar algo que já passou. Se é algo que já passou na linguagem escrita, é algo que já foi falado. Ok? Uhum. Tá. Aí, outra coisa. Ai, peraí. Se eu vou falar, gente, algo que ainda não foi mencionado, eu ainda não falei, eu ainda vou falar. Entro com o quê? Com o este. Uhum. Ou, não, eu quero com esse, é assim que eu quero. Não corrija, não. Ou o quê? Ou esta. T, né? Aqui. Por que, professora, tu botou T e T como maiúsculo aqui nessas palavras? Para fazer vocês pensarem, para fazer vocês lembrarem da palavra posterior. Em relação de anterioridade e posterioridade, tá certo? Não estou falando em posicionamento anatômico, tá? Então, se eu falo em relação de anterioridade ou posterioridade, ó, o T aqui de posterior, então é algo que ainda vai, ser o quê? Dito no texto. Tá certo? Ok? Ok. Ao T posterior, o que vem depois, então é algo que ainda vai ser o quê? Dito, tá bom? Então, na comunicação verbal do tipo oral, o uso do este e do esse, do esta ou do essa, vai estar relacionada à posição que o objeto que está sendo considerado, o objeto qual está sendo falado, que ele ocupa em relação ao que? Ao locutor, à fonte, à origem, ou o quê? O remetente, que é quem está fazendo o quê? Disparando a mensagem. Então, eu, Silvia, sou a locutora, estou com esta garrafa, tá perto de mim, né? Estou com este celular. Se fosse para vocês, que são os interlocutores, que são os receptores da mensagem, que são os destinatários da mensagem, vocês iriam dizer: entendi que esse é o seu celular, Silvia. Vocês estão longe do meu celular. Entendi, eu sei que essa é a sua garrafinha. Isso na linguagem o quê? Verbal, comunicação verbal do tipo oral. Comunicação verbal do tipo escrita em um texto, a questão do este ou esta, essa ou esta vai estar relacionada ao que já foi dito. Eu vou retomar algo que passou, SS, essa ou o quê? Esse, tá bom? Uhum. Ou então há algo que ainda vai ser falado. Tá certo? Vai ser dito posteriormente. Pega o T de posterior, este ou esta. Tá certo? Estes são os objetivos do meu trabalho, da minha dissertação. Estes, eu já disse ou ainda vou dizer? Já disse. Estes.
Já disse. Posterior. Vou dizer ainda. Vai dizer ainda? Estes, com o T. Posterior. Sim. Estes, ainda não falei sobre os objetivos. Estes são os objetivos Você vai da dizer minha os dissertação. É que eu não entendi a pergunta. Eu pensei que, tipo, você iria usar o estes, mas também não iria mais usar o este, só o esse a partir de agora. Não. Eu ainda não. Estes são os objetivos da minha dissertação. Ainda não falei. Tem o lance de quê? Da posterioridade. O T aqui, do que vem depois. Então, esses são os objetivos da Então, no minha. caso, ainda não falou os objetivos. Ainda não falei, vou falar agora. Entendi. Entendeu? Então, o que vai ser falado, o que vem depois, posterior, este ou esta. Tá certo? Beleza? Ok? professora e o aquele. O aquele também é para retomar algo que já foi dito. Tem o mesmo sentido do esse ou do essa. Aquele ou aquela. Tá bom? Retomar algo que já foi dito. Oi? Na escrita, né? Na escrita. Tá bom? Aí aqui, ó, como exemplozinho, o uso do esse, essa ou isso, né? Quando você comprou esse brinco que está aí na sua orelha? Eu tô perto ou tô longe? Longe. Tô longe, esse, né? Esse mês vai ter de muita prosperidade. Eu entrei no mês de agosto agora. Eu estou dentro do mês de agosto, tá certo? Então, esse mês vai ser de muita posteridade. Isso que você pegou na geladeira é de comer? Tá perto de mim? Não, eu e manhinha de noite aqui. Uma comendo as paredes. Aí a outra vai dizer, o que é isso que tu tá comendo? Aí vai atrás para comer também. Tá certo? Este, esta e isto são usados para quando eu estou perto, tá? Quando é o locutor que está perto do objeto. Por exemplo, este brinco na minha orelha é meu, não está perto de mim? Então, este, né? Isto aqui na minha mão é de comer? Não. Tá certo? Mas está perto de mim. Então, isto, tá? Para vocês é isso. Vocês estão longe desse objeto. Beleza? Ok? Então, para nós finalizarmos o uso do A e do A com H, tá certo, gente? Sempre o A com H, minha gente, pelo amor de Deus, ó. O A com H, aqui, ó. Ele deriva do verbo haver. Tá bom? Geralmente, palavras que são derivadas de outras, elas mantêm praticamente a mesma grafia. Então, haver, no sentido de existir, lá vai, haver, no sentido... Entendido. 9, podre. Do nada. Então, haver, o haver no sentido de existir, gente, ele sempre vem com H, tá certo? É diferente desse haver aqui, ó. Nada a ver isso que você falou. Ou seja, não tem nenhum sentido isso que você falou. Vai ser o haver separado, tá bom? Não vai ser o haver juntinho com H no sentido de existir, porque já pensou? Nada a existir, isso que você falou. Hã? Então vai ser o nada a ver separadinho, tá bom? Porque Cotidianamente, nas conversas informais, a gente usa mais o nada a ver separado, né? Justamente porque que é o haver junto e com o H, ele tem o sentido de existir. Então, o A, derivado de haver, do sentido de existir, ele vai vir com o H também, tá certo? E o A, ele é diferente
do A sozinho, sem o H e sem o acento agudo. Tá bom? Então, esse Azinho, minha gente, sem o H e sem o acento agudo, ele é um artigo o quê? Definido, né? Uhum. E artigo, ele é diferente de quê? De verbo. Ui, tá certo? Então, eu trouxe essa tirinha aqui para ilustrar para vocês. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Aquela música daquele homem que agora eu esqueci o nome do homem. Raul? Raul Seixas aqui, que gafe. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Tem uma gafe. Senhor Raul ali. Não vi, né? Ignora, Vinícius. Ei, tem um erro linguístico aqui, tá bom? Uhum. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Se você nasceu há 10 mil anos, no sentido de haver, não precisa colocar atrás, tá bom? Isso não existe. O povo tem muita mania de dizer há 3 anos atrás, podre. É a Viu? famosa desculpa da licença poética. Exatamente. Se você vai dizer há 3 anos, tire esse atrás aqui, tá certo? Ou então diga 3 anos atrás. Pronto. A e atrás não combinam, tá bom? Atrás de passado. Ou você usa há 3 anos, ou você usa 3 anos atrás. Agora, há 3 anos atrás está errado, linguisticamente falando. Mas é como a Raquel falou, é a questão da licença poética para músicas. Isso é desculpa, eu acho. Uhum. Né, que a maioria dos cantores, eles não dominam a língua portuguesa. Aí surgiu esse negócio de licença poética, tá bom? Mas tá no sentido de quê? De haver, de existir. Eu nasci há 10 mil anos, eu existo há 10 mil anos. Maria, né? Vai ter, assim, essa possibilidade de licença poética na prova. Não somos Nem artistas, desculpa. viu? Vocês querem ser, mas não são, não, viu? Ó, é diferente de eu colocar assim, ó. Há 3 dias, falei com Vinícius. Eu sempre uso Vinícius. Meu nome é sem acento. Ele tem ódio quando eu escrevo o nome dele errado. Cara, desculpa. Que licença Não, Vinícius. Vinícius. Ele é simples. Vinícius. Escuta. E Oi. aí eu vou e falo. A escola. Esse A aqui é diferente desse A, né? Esse A funciona como artigo definido para fazer referência ao quê? A esse substantivo, a escola, né? E aí técnica funciona como o quê? Como um adjetivo, porque é uma qualidade de quê? É uma característica de quê? Da escola. Beleza? Não tenho como dizer a escola, a menos que eu queira dizer que existe uma escola técnica, a escola técnica no Alecrim. Eu estou dizendo o quê? Que existe uma escola técnica lá no Alecrim, mas aí se eu quero fazer referência à escola técnica, grau técnico, eu coloco o A, artigo o quê? Definido, tá bom? São coisas diferentes, tá certo, gente? Só para finalizar aqui no exemplo, ó, completar com A ou A de haver. A poucas quadras daqui, há muitas lojas. E aí? A e A com H na segunda. A poucas quadras daqui, artigo definido, né? Na primeira lacuna, certo?
A poucas quadras daqui existem muitas lojas. Então, se eu posso colocar existem, eu coloco o A com o H e o acento, não é isso? Isso. Ok. Ele está fazendo isso há horas. H com acento. Alguém discorda? Não, é isso mesmo. Ele está fazendo isso há horas, há muitas horas existentes, há muitas horas o quê? Que passou, né? De há muito, ele não mora mais aqui. É estranha essa frase. Eu tô... Mas pode tirar o disso, ler há muito, tipo, de há muito tempo, tipo, com A, com a... Que é o H. Então, com H, muito Isso. tempo está suprimido o tempo, certo? A palavra templo, tempo, tá certo? Há muito tempo ele não mora mais aqui, então, com o quê? H, né? Ele estava a muitos metros do local do acidente. A com H. A com H? Mas não tá definindo os metros. Mas aí é no sentido de haver? Não. Sim, Não, Vinícius, é o A eu sozinho. confundi. Tem acento, tá com sono, Vinícius. Tá. Não sei porquê, eu não consegui dormir direito, passei a noite acordando. Eu também, eu tô nessa também. Que foi? Tava ansioso pra nada. Há muitos metros do local do acidente. A no sentido de haver? Não, então o A sem o H, tá certo? Na E, há muito tempo já não há mais pessoas morando aqui. E aí? A com H, A com H. E A. De haver, né? Uhum. Há muito tempo já não existe mais pessoas morando aqui. No Beleza. caso seria H com A, porque a gente tá falando ao contrário. Vocês estão falando A É com verdade, H? a gente tá falando A com H, mas é H com A. E ela super concordando, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tá aprendendo isso com quem, mulher? Quem? Não tem influência nenhuma pra estar aprendendo essa coisa. Mulher, para com isso. Tô ficando um jeitinho. Dizem que amizades influenciam, pelo amor de Deus. Pare, viu? Péssima.